Nosso primeiro exemplo vai ser um exercício envolvendo albinismo, uma característica determinada por um gene autossômico recessivo. Herança autossômica é uma herança determinada por genes que estão localizados nos cromossomos não sexuais. Sendo uma condição recessiva, quer dizer que o indivíduo só vai manifestar albinismo se ele tiver 2 alelos recessivos. O que esse exercício pede é a chance de uma criança nascer albina, sendo filha de um pai albino e de uma mãe com pigmentação normal, mas que é heterozigota. Com base nas informações do enunciado, nós precisamos montar o genótipo dos pais para realizar o cruzamento. Então a gente sabe que o pai é albino e, consequentemente, ele precisa de 2 alelos recessivos para manifestar o albinismo, e a mãe possui pigmentação normal, ou seja, ela precisa de um alelo dominante. Mas sendo heterozigota, ela precisa de um segundo alelo diferente do primeiro, ou seja, um alelo recessivo. A partir do momento em que se tem os genótipos dos 2 progenitores, do pai e da mãe, a gente utiliza o quadro de Punnett para realizar o cruzamento. A gente vai colocar um dos indivíduos aqui em cima, qualquer um dos 2, e o outro indivíduo aqui do lado. Toma muito cuidado para você não usar o mesmo indivíduo 2 vezes. Ah, professor, mas faz diferença se eu colocar um deles em cima e o outro do lado, ou se eu trocar eles 2 de lugar? Não. O resultado vai ser o mesmo, as probabilidades vão ser as mesmas. Só vai dar diferença, só vai dar errado se você não colocar os 2 indivíduos. Se você repetir um deles, aí vai dar ruim. Mas como é que a gente preenche esse quadro? Para preencher esse primeiro espaço, a gente vai combinar o alelo que está na mesma coluna que ele, ou seja, um alelo azão, com o alelo que está na mesma linha, ou seja, o alelo azinho. Este espaço de baixo é a mesma coisa. O alelo que está na mesma coluna, que é o azão, e o alelo que está na mesma linha, que é o azinho. Para preencher este espaço aqui, alelo que está na mesma coluna, azinho, e alelo que está na mesma linha, também o azinho. E para preencher esse espaço aqui, o alelo que está na mesma coluna, azinho, e o alelo que está na mesma linha, azinho também. Feito o preenchimento do quadro, eu preciso interpretar os resultados. Eu tenho 4 combinações de alelos possíveis. 2 dessas 4 são de um indivíduo com um alelo dominante e um alelo recessivo. E 2 dessas 4 possibilidades são de um indivíduo com os 2 alelos recessivos. Como o enunciado da questão está pedindo um indivíduo albino, a minha resposta vem dos indivíduos com 2 alelos recessivos, ou seja, os 2/4 de chance de ser azinho-azinho. Professor, não tem 2/4 entre as alternativas. Não, mas 2/4 é o mesmo que 50%. Metade dos indivíduos. E a resposta correta, letra C. A segunda questão é um caso de dominância incompleta. Diferente do que a gente viu no albinismo, na dominância incompleta, um indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo diferente. Ele não vai apresentar o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante, como acontecia no caso da dominância completa. Então aqui nós temos 3 fenótipos possíveis. 2 fenótipos para homozigotos e um terceiro fenótipo para o heterozigoto. Neste exemplo das plantas maravilha, nós temos 3 possibilidades. A primeira delas, de um indivíduo com 2 alelos iguais, determinando flores vermelhas. A segunda delas, com 2 alelos iguais, diferentes do primeiro caso, determinando flores brancas. E a terceira, de um indivíduo heterozigoto, ou seja, com 2 alelos diferentes, manifestando um terceiro fenótipo, flores rosas. Agora atenção, você pode encontrar na internet a representação de alelos para esse caso feita com letras diferentes.
Você possivelmente vai encontrar várias questões por aí usando VV para o vermelho, BB para o branco e VB para o rosa. Então nós temos um alelo determinando cor vermelha, o alelo V, um alelo determinando cor branca, o alelo B, e a combinação desses dois alelos produz um indivíduo de coloração rosa. Agora presta atenção no seguinte, esta característica do heterozigoto é uma característica intermediária entre os dois homozigotos. É por isso que esta condição é chamada de dominância incompleta, que também pode ser chamada de semidominância ou mesmo ausência de dominância. Aí nós temos essa situação hipotética. Em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma maravilha branca, nasceram 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos as maravilhas da F1? Então, vamos por partes aqui. Primeiro, o cruzamento entre uma maravilha vermelha, ou seja, 2 alelos Vs, e uma maravilha branca, 2 alelos Bs. Ao fazer o cruzamento desses dois indivíduos, nós vamos perceber que 100% dos descendentes apresentarão composição heterozigota. E, consequentemente, manifestarão cor rosa. Mas não é esse cruzamento que a questão pede. O que a questão quer saber é a porcentagem de chance de ocorrerem flores vermelhas se nós fizermos uma autofecundação das maravilhas da geração F1. Aí você pergunta, professor, o que é essa geração F1? Geração F1 é o resultado do primeiro cruzamento. É a primeira geração de filhos. Estes são os indivíduos parentais. Esta é a geração F1. Então, a autofecundação da geração F1 nada mais é do que um cruzamento entre dois indivíduos VB. O resultado deste cruzamento será de 1/4 de indivíduos VV, 2/4 de indivíduos VB e 1/4 de indivíduos BB. 1/4 de indivíduos vermelhos, 2/4 ou 1/2 de indivíduos rosa e 1/4 de indivíduos brancos. Então, a resposta para a questão qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha é a letra B, 25%, que é o equivalente a este 1/4 aqui. Certo? Simbora! A terceira questão é um caso clássico de determinação de característica por alelos múltiplos. Como o nome sugere, é uma situação em que nós temos mais de 2 alelos possíveis. Este é um exemplo clássico da coloração de cor de coelhinhos, com coelhinhos fofinhos na imagem para vocês. E nós temos aqui uma série formada por 4 alelos diferentes. O alelo Czão, que determina a coloração marrom, também chamada de selvagem ou agouti. O alelo CH, que determina a coloração cinza, também chamada de chinchila. O alelo CH, que determina o padrão Himalaia, que é fácil de identificar, porque o corpo é branco, mas as extremidades, como as patinhas, as orelhas, o focinho e o rabo, ficam pretos. E o alelo Czinho, ou CAzinho, as duas representações podem aparecer, determinando a coloração totalmente branca. Agora a gente vai resolver o problema. Considere o cruzamento entre um macho Czão CH e uma fêmea CCHC.
quais os possíveis fenótipos dos descendentes deste cruzamento. Então, a gente precisa montar um quadro de cruzamento e colocar os alelos destes dois progenitores, um alelo Czão e um alelo CH do macho, um alelo C, CH e outro alelo C da fêmea. Toma muito cuidado quando você for resolver para não fazer um quadro muito pequeno e ficar com pouco espaço para você representar os alelos aqui dentro. Acredita, eu já vi isso acontecer, eu já vi aluno confundir os próprios alelos dominantes e recessivos por conta do tamanho do quadro. Então, fique esperto com isso aí. Muito bem, preenchimento do nosso quadro. Czão, C, CH. Lembra que este CCH todo representa apenas um alelo, tá? São 3 letras, mas elas representam um alelo apenas. Isso aqui não é um indivíduo que tem 4 alelos diferentes. C, CH, CH, Czão, Czinho e CH, Czinho. Então, nesta situação, nós temos estes dois indivíduos com alelo Czão. Então, nós temos 2/4 de chance de o indivíduo manifestar o fenótipo selvagem ou marrom. Este indivíduo possui o alelo CCH, que age como dominante quando o Czão não está presente. Então, nós temos 1/4 de chance de o indivíduo ser cinza. E este último caso, de CHC, nós teremos 1/4 de chance de fenótipo Himalaia. Uma coisa que precisa ficar claro, pessoas, é que isto aqui é uma simplificação do mecanismo de coloração dos coelhos. Tá? Nós estamos falando de apenas um gene, ou uma série de alelos. A coloração da pelagem de coelhos é determinada por 5 genes diferentes, localizados em cromossomos diferentes. Então, o que nós temos aqui é uma simplificação desse processo, que é o que o vestibular cobra de vocês. Tá? Então, neste caso, os fenótipos possíveis são marrom, cinza e Himalaia. Só não vai nascer filhotinho albino nessa situação. Compreendido? Simbora. Agora a gente vai falar de sistema sanguíneo ABO. Após uma aula de biologia sobre genética do sistema ABO, um garoto questionou seus pais sobre o tipo de sangue que possuíam. A mãe informou que o tipo sanguíneo dela era A e que o do pai era B. Segundo estas informações, o garoto pode apresentar quais tipos sanguíneos? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que um indivíduo do tipo A pode possuir 2 genótipos diferentes. Um genótipo homozigoto, com 2 alelos iazão, e um genótipo heterozigoto, com um alelo iazão e outro alelo izinho. Lembrando que o sistema sanguíneo ABO é um caso de alelos múltiplos, porque a gente tem 3 alelos possíveis. O alelo para determinação do tipo A, o alelo para determinação do tipo B, e nesse caso nós temos um indivíduo homozigoto para o tipo B, ou heterozigoto, também do tipo B, e o alelo recessivo izinho, que determina o tipo sanguíneo O. Então, o que essa questão está pedindo é quais os tipos sanguíneos que esse indivíduo pode apresentar. Para saber isso, a gente precisa cruzar os genótipos do pai e da mãe. Só que as informações que o problema nos dá são apenas de que um deles é A e o outro B. Ela não determina se o indivíduo é homo ou heterozigoto. Então, nós precisamos de todas as combinações possíveis. 2 indivíduos homozigotos, um indivíduo homozigoto e outro heterozigoto, um indivíduo heterozigoto e o outro homozigoto, e ambos heterozigotos. Nosso primeiro caso, a mãe produziria apenas alelos iazão.
e o pai produziria apenas alelos IBzão. Isso significa que 100% dos indivíduos deste cruzamento seriam do tipo AB. Então a gente já sabe que esse indivíduo, que essa criança, que esse filho, poderia ter sangue do tipo AB. Já no segundo caso, a gente tem a mãe produzindo apenas alelos IAzão, mas o pai vai produzir dois tipos de alelos diferentes, IBzão e Izinho. Então aqui nós não temos apenas uma combinação possível. Nós podemos combinar o alelo IAzão da mãe com o alelo IBzão do pai, e isso daria um indivíduo do tipo AB. Mas nós também podemos combinar o alelo IAzão da mãe com o alelo Izinho do pai. E isso daria um indivíduo do tipo A. Então, além do tipo AB, esse filho também poderia ser do tipo A. Na terceira combinação, a gente tem algo parecido, mas a gente inverte quem é o homozigoto e quem é o heterozigoto. Então, agora nós temos um indivíduo produzindo alelos IAzão e alelos Izinho, e outro produzindo apenas alelo IBzão. Neste caso, nós podemos combinar o alelo IAzão com o alelo IBzão, e novamente nós teremos um indivíduo AB, e podemos combinar o alelo Izinho ao alelo IBzão. Então aqui nós temos IBzão Izinho, que determina o tipo sanguíneo B. Então temos aqui um garoto que poderia ser AB, A, B, e nós ainda temos a última combinação para fazer. Essa última combinação entre dois heterozigotos eu vou resolver utilizando o nosso quadro de cruzamentos. Colocando um indivíduo aqui em cima e o outro indivíduo aqui do lado. Então nós temos aqui um indivíduo IAzão e IBzão. Aqui nós temos um indivíduo IBzão Izinho, um indivíduo IAzão Izinho e um último indivíduo Izinho Izinho. Esta quarta combinação permite produzir indivíduos AB, indivíduos B, indivíduos A e indivíduos O. Isso significa que um dos progenitores A com outro progenitor B poderia produzir indivíduos de qualquer tipo sanguíneo. Então, o fato de saber o sangue do pai e o sangue da mãe, neste caso, não permite ao garoto descobrir qual é o tipo sanguíneo dele. Ele pode ter qualquer um dos 4 tipos possíveis. Simbora! O casal Eric e Susana tem 3 filhos, Júlia, Pedro e Nina. Cada qual pertence a um grupo sanguíneo diferente dos outros. Fizeram os testes para detectar a presença de aglutinogênios em todos da família. E os resultados foram: Eric apresenta aglutinogênio B. Para a gente relembrar, pessoas, aglutinogênio é a proteína localizada na membrana das hemácias e que serve para o reconhecimento desse tipo sanguíneo. O indivíduo é chamado de indivíduo B porque ele possui aglutinogênio B em suas hemácias. Então, se Eric apresenta aglutinogênio B, ele é do tipo sanguíneo B. Susana apresenta aglutinogênio A. Da mesma forma que o Eric, o fato de apresentar um aglutinogênio apenas determina o seu tipo sanguíneo como sendo A. Júlia apresenta aglutinogênio A, da mesma maneira que a mãe. Pedro apresenta aglutinogênio B, da mesma maneira que o pai. E Nina apresenta aglutinogênios A e B. Um indivíduo que apresenta tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B nas suas hemácias é um indivíduo de tipo sanguíneo AB. Neste caso, pode-se afirmar que, letra A, este casal não poderia gerar um filho do tipo O. O indivíduo do tipo O possui genótipo Izinho-Izinho. Então, nesse caso, Eric e Susana precisariam ter tipo sanguíneo B e A, porque esse tipo sanguíneo
é a informação conhecida, mas eles também precisariam possuir alelos recessivos para a combinação izinho-izinho do tipo O poder aparecer. Um indivíduo do tipo A e um indivíduo do tipo B podem ter alelos recessivos? E a resposta é sim. Se Eric for IBzão izinho, ele continua sendo do tipo B e carrega o alelo recessivo para um filho do tipo O. Enquanto Susana pode ser do tipo A, carregando também o alelo recessivo. Então, este casal não poderia gerar um filho do tipo O. É uma informação, é uma afirmação errada. Júlia poderia doar sangue para o seu pai e para sua irmã. Júlia possui tipo A. Lembra sempre desse diagrama de transfusões. O indivíduo AB, o indivíduo O, o indivíduo A e o indivíduo B. Lembra que o indivíduo A pode doar para o AB, o indivíduo B pode doar para o AB e o indivíduo O pode doar tanto para A, quanto para B, quanto para AB. Júlia, sendo do tipo A, poderia doar para Nina, do tipo AB? Sim, poderia. Mas ela não pode doar para o seu pai, porque o pai é do tipo B. Então, alternativa incorreta. Susana poderia doar sangue para todos os seus filhos. Susana, do tipo A, poderia doar sangue para Júlia, que também é do tipo A, e para Nina, que é do tipo AB, mas não poderia doar para o Pedro. Então, afirmação incorreta. Nina poderia doar sangue para todos os seus familiares. Não. Nina não pode doar sangue para nenhum dos seus familiares. Sendo do tipo AB, Nina só pode receber sangue dos seus familiares. Todos eles poderiam doar sangue para Nina, mas ela não pode doar para nenhum deles. Então, por eliminação, a alternativa correta seria a letra E. Pedro poderia receber sangue apenas do seu pai. Sendo Pedro do tipo B, ele poderia receber doações de um indivíduo O e de outro indivíduo B, que é o caso do seu pai, Eric. Então, esta é a alternativa correta.